Bom dia a todos. Para iniciar as reflexões desta manhã na Escola Jesus Cristo, eu vou ler do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a mensagem 60, Lógica da Providência, que vai orientar nossos estudos, nossas reflexões singelas nessa manhã. Lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Paulo aos Hebreus 10:32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes, os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados, só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. A força nasce delas. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Vamos fazer a nossa oração. Pai de misericórdia, de justiça e de amor, nossos corações se agregam nesse instante em torno da nossa escola Jesus Cristo para louvar-te, Pai, a misericórdia, a grandeza, a força maior que nos impulsiona à elevação espiritual, à iluminação de nossos espíritos. Nós te agradecemos, Pai, pela bênção desses conhecimentos,
pela oportunidade santa de estarmos na Terra, em busca de maiores iluminações para os nossos espíritos faltosos. E rogamos-te, Senhor, nesta hora, nos abençoe os esforços de sermos melhores a cada dia, de compreendermos a cada dia um tantinho mais profundamente a grandeza das lições que Jesus, teu Filho, nos veio trazer. Seja conosco, Pai, ampara-nos, fortalece-nos, sustenta-nos nas lutas de cada dia. Que assim seja. Pois é, essa página é a página que emoldura a nossa reflexão de hoje, porque a difícil iluminação do homem vem desses hábitos que já nos frequentam há muitos séculos e que, a partir da iluminação que Jesus trouxe à Terra, nós começamos a atentar para eles, a olharmos-nos com com um olhar diferente, a partir dos exemplos que Jesus nos trouxe. Já fomos ímpios, ignorantes e fúteis, e somos ainda, por força dos hábitos, como descreve aqui Emmanuel, esses atravessam o mundo, os séculos, com seus traços bizarros das fantasias exteriores. Mas quando nós começamos a nos abeirar das verdades eternas, é nessa hora que sentimos certa tristeza, certo abatimento, a taciturnidade, como Emmanuel fala aqui, ficarmos taciturnos, porque vamos ficar mais preocupados com os nossos fazeres aqui na Terra. E esses esclarecimentos que Jesus nos trouxe a respeito da misericórdia e da justiça de Deus nos conferiu, é, nos conferiram, né, muito mais lucidez para fazermos a nossa análise a respeito de nós mesmos, né? Então, é difícil essa transição da animalidade grosseira para a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens, diz André Luiz no livro Missionários da Luz, que há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, estamos ainda vivendo nesse mundo das palavras vazias, porque não agimos em consonância com as palavras, que já nos clarificam um pouco os nossos olhares. As dores, como tudo na vida, elas têm um tempo certo de agir em nós, tem a hora certa de nos visitar. E é sempre depois que fostes iluminados, como diz o versículo que nós estamos analisando hoje. É depois que somos iluminados, com certeza, é a hora que a gente deu uma clareada na consciência, amenizou muitas dores, sofremos muito,
e ficamos com uma maturidade mais ampla para o entendimento e a visão de nós mesmos, né? Essa carta de Paulo foi escrita para os hebreus em hora de grande desânimo nos cristãos hebreus, escrita para a segunda geração de cristãos entre os anos 67 e 69, segundo os estudiosos. A essa altura, muitos cristãos já haviam morrido nas perseguições que se fizeram depois da morte de Cristo. Então, nessa hora, eles estavam meio que estacionários na fé, criam na salvação como uma dádiva de Deus e não como um fruto do nosso próprio esforço. Como muitos cristãos ainda creem, né? Que a salvação é uma dádiva de Deus e não a entendem como uma busca nossa e com os nossos valores cada vez mais iluminados. Estavam assim desanimados, preguiçosos, letárgicos, propensos mais aos cerimoniais judaicos, a, a, aquelas cerimônias do culto que eles cumpriam com grande rigor, e eles estavam mais presos a isso do que mesmo ao esforço que o trabalho cristão exigia e ainda exige de todos nós. Por isso que eu trouxe esse tema nessa hora, porque nós vivemos agora momentos semelhantes. Estamos mortos. No Apocalipse de João, Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quentes, e assim, porque és morno e não és frios nem quentes, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, esse momento da transição para um outro momento da divulgação do cristianismo, os hebreus estavam assim, nem frios, nem quentes, optando pelos cerimoniais, porque dava a sensação de dever cumprido, como antigamente nós íamos à missa aos domingos e ficávamos logo aliviados, porque já cumprimos os nossos deveres. Mas o trabalho do Cristo nos exige muito mais. Exige o nosso esforço, o nosso trabalho no bem. É hora, então, já que com essa pandemia, todos nós esfriamos um pouco em relação aos deveres do templo, porque nossos templos ainda estão fechados, e é hora da gente aquecer as nossas turbinas ou reaquecê-las nas tarefas do bem. Doutor Bezerra nos diz que o Cristo agora precisa de nós. É um momento determinante da vida do nosso planeta. E o Cristo precisa que a gente aqueça nossos pés e nossas mãos nas tarefas do bem. Nós precisamos do Cristo. E ele nos tem atendido desde sempre, através de tantos medianeiros responsáveis e dedicados. A página mesmo que ilustra a nossa reflexão de hoje nos vem pelas mãos de um desses missionários dedicados, Chico Xavier. Então, Jesus nos tem atendido tanto
Agora ele precisa de nós, de nosso socorro aqui no mundo. E aí vem essa página que fala de um instante semelhante a esse que nós vivemos, um instante de apatia, de apatia em relação às coisas divinas. Diz o texto: depois que fostes iluminados, suportastes grandes aflições. Foram iluminados por quem? Claro, por Jesus. Como? Através dos seus ensinamentos que corriam pelas mentes e corações humanos, graças aos esforços de homens simples, homens corajosos que morreram pela divulgação das lições e do nome de Jesus entre os humanos. Então, é, já havia previsto o profeta Isaías, quando disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam nas regiões da sombra e da morte, raiou-lhes a luz. Era a vinda de Cristo ao mundo trazer essa luz que ia direcionar o comportamento dos homens na Terra a partir dali. Maravilha, uma luz nas trevas. Lembro-me bem de que, quando era criança, houve aqui no estado do Rio de Janeiro uma um momento de muita dificuldade na iluminação. E, de repente, faltava luz. Nós estávamos brincando na rua e, de repente, faltava luz. E, naquela hora, todas as crianças, a gente não ouvia ninguém falar nada. Todo mundo corria para casa, gritando, e todo mundo se escondia em casa. Quando a luz voltava, vinha de cada casa a criançada toda da rua batendo palma, gritando, e os adultos nos acompanhavam, ou seja, contagiados por nossos conhecimentos instintivos, infantis, né? De que a luz é realmente a bênção, a graça. Então, essa lembrança dos aplausos para a luz, da correria para a proteção de nosso lar na hora que tudo escurecia, isso é justamente o que acontece conosco hoje. Quando a treva se avizinha tão proximamente da terra, nós estamos todos como as crianças correndo para perto do Pai. E é disso que nós estamos precisando nesse momento. Triste é que justo nesse momento as nossas casas tiveram que se fechar, né? Nossa iluminação é muito lenta, mas, apesar disso, ela não para de acontecer. Ela prossegue, mesmo que lentamente, ela prossegue acontecendo em nós, porque ela é um projeto de Deus para nós. E isso nos sugere assim um olhar mais observador para nós mesmos, para o nosso ontem, para o nosso hoje, com uma perspectiva que nós estamos construindo para o nosso amanhã. Então, o texto sugere o sacrifício e a luta
dos companheiros mártires naqueles primeiros momentos do cristianismo. Mas também pode ser entendido por nós hoje como uma extensão à nossa própria ascensão espiritual, que exige e sempre exigirá muitos sacrifícios, porque arrancar um vício de dentro de nós é muito sacrificial, é uma experiência que muitas vezes leva muitas vidas, leva séculos. Essa iluminação percorre etapas de nosso passado bruto, envolvendo etapas e muitas reflexões sobre nós mesmos, sobre a nossa história, que é a própria história da humanidade, através dos sentimentos difíceis, como o arrependimento, como as culpas e os remorsos. A vivência de tudo isso foi muito traumatizante para todos nós. Então, esses sentimentos já tão longamente vivenciados vai nos iluminando a sensibilidade para um entendimento hoje um pouco mais profundo daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos trabalhar para ser. No livro O Céu e o Inferno, Kardec nos relata o sofrimento dos que erraram muito e que dizem que o remorso os persegue sem misericórdia. Então, são depoimentos de muitas criaturas que, como nós, é, se atiraram desprevenidos, como diz Cerinto na sua oração, se atiraram desprevenidos aos insanos turvelinhos do mal. A caminho de nossa iluminação, vale a vigilância e a observação do caminho percorrido, da estrada que se percorre hoje e da formulação de planos para um roteiro diferente na estrada que percorreremos amanhã, com base em todas essas experiências vividas. Para onde eu quero caminhar? Quando a gente estuda a história da humanidade e vê aqueles vultos cruéis, nós estamos estudando a nossa própria história individual. Todos nós passamos por essas experiências de poderio, de vaidade exacerbada, de egoísmo doentio. Todos nós vivemos essa fase. Então, a vida da humanidade é feita das múltiplas vidas humanas que estavam na Terra naquela época, como nós estamos fazendo a história dessa época que nós estamos vivendo. Para onde caminhar? Para saber para onde ir, nós temos que jogar um olhar no nosso passado, olhar na história nossa de humanos, tudo que já foi feito de negativo e tudo que nós precisamos fazer, reconstruir. Então, olhando o passado, nosso passado há de falar que nós estamos vindo de uma época pautada no egoísmo, na ganância, na corrupção, na vaidade, no orgulho. Por quê? Porque esses são vícios naturais em nós ainda, infelizmente. Então, nós estamos vindo disso tudo, das ações ditadas
por esses sentimentos feios, surge um dia o arrependimento. E essa fase do arrependimento é uma fase que vai nos preparando para a iluminação. É a fase do primeiro grito da consciência na reprovação de nossos próprios atos. Para Kardec, o fruto do desenvolvimento de nossa sensibilidade. Todo arrependimento é fruto do desenvolvimento da nossa sensibilidade. É, segundo Kardec, a maturidade do senso moral, porque só a dor e o trabalho nos favorecem o desenvolvimento da sensibilidade para o perdão e para o amor. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus nos dá a receita de como evitar esses monstros que deformam a nossa alma, adoecendo nossos corpos por tantas reencarnações seguidas. Ele nos dá a receitinha. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. É o que registra Mateus, capítulo 5, versículo 24. Ou seja, primeiro fazer a limpeza de nosso coração no perdão. E não é se a gente feriu, é se o irmão tem alguma coisa contra nós. Aí a coisa fica um pouquinho mais severa. É a gente pedir perdão até quando a gente ainda não tem a noção clara do tamanho da ofensa que fizemos. Então, vale, por precaução, nós, ao percebermos que um irmão está diferente conosco, nós irmos a ele para depois ofertar ao altar a nossa doação, a nossa oferenda, né? Então, reconciliar de Jesus, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Ou seja, é urgente isso. É sanar mágoas, mal-entendidos, tristezas que a gente tem de alguém em algum momento. Isso é o prioritário. E para mim, essa é uma das minhas grandes preocupações, porque minha mãe sempre me repetiu muito esse versículo. A pretexto das nossas briguinhas de irmãs, éramos muitos, né? Éramos 8 irmãos, e vez por outra havia um atrito entre um e outro. E mamãe repetia esse versículo do Evangelho de Mateus para nós constantemente. E essas coisas que a gente ouve muito em criança, né? Elas tomam uma proporção muito grande dentro de nós na fase madura da vida. É porque a culpa tem que ser convertida em responsabilidade. A gente relembra aqui a Zulmira, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que descreve o sentimento de culpa como um colapso da consciência. E é realmente, não dá paz. E a gente fica meio que sem poder agir nada, porque fica envolvido nesse colapso, num certo apagão, e a gente não consegue elaborar ideias do que fazer. Por isso, é melhor que a gente faça o que Jesus mandou,
com uma certa rapidez, não é? Por quê? Porque através dessas culpas, né, que a gente guarda, através delas, a sombra se insinua, as forças sombrias, as forças do mal se insinuam sobre nós. Então, não é bom que a gente fique com alguma mágoa, para não sermos alvo, alguma culpa por alguma coisa que a gente fez que estava errado, porque as forças do mal começam a nos assediar e mais facilmente a gente abre a guarda para elas. Já o remorso é descrito como culpa internalizada, tornando-se verdugo implacável de nós mesmos, produzindo quadros mentais desequilibrantes e emoções descontroladas. Por isso, Jesus manda que a gente se reconcilie enquanto estás a caminho, enquanto estamos juntos, perto daquele irmão. Na outra vida não sabemos onde ele vai renascer, onde nós iremos reencarnar. Então, é preciso que a gente sane essas culpas que deixamos ou que guardamos das pessoas com urgência. A iluminação começa pela pacificação da própria consciência, como o próprio Cristo nos esclareceu na parábola. Ninguém tira um pedaço de pano de uma veste nova e costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a roupa velha. Assim, como diz Jesus, assim como o vinho novo deve ser colocado em odres velhos, em odres novos, desculpa. Se o puser em odres velhos, romperá os odres, entornará o vinho e os odres se estragarão. Será muito estrago. Primeiro temos que limpar a nossa alma para colocar as novas lições que devem nortear nosso caminhar a partir de então. É muito estrago, estragamos vidas por querermos iluminação sem trabalho, sem estudo, sem dedicação ao bem, vivendo de aparências de santos, sem a necessária mudança interna. E aí nós choramos muitas lágrimas. Eu entendo hoje essa preocupação de minha mãe em nos passar essa lição de Jesus com veemência e quase que cotidianamente, para que a gente internalizasse isso para todas as existências, justamente para evitar esses sofrimentos tão grandes da culpa e do remorso. Jesus nos dá essa receita e realmente, se a gente não levar a sério esses colapsos de nossa consciência, vão continuar. Nós precisamos esvaziar nossos centros afetivos através das nossas lágrimas mesmo. São as lágrimas que limpam o nosso interior, nossos centros afetivos, daquelas energias velhas, para colocarmos energias novas e, assim, reconstruirmos nossos espíritos. Emmanuel diz que a gente não deve perder tempo em introspecção sem proveito, da qual
nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Não adianta olhar para o passado e parar ali naquele passado, de modo triste, deprimido, insatisfeitos conosco. Não. Por isso que ele pede trabalho, porque o trabalho nos faz agir, nos faz modificar nossos rumos. Não podemos ficar parados olhando para o nosso passado, nem para chorá-lo demais, além do que devemos, nem para justificá-los. Sempre nos justificando de nossos erros. Ah, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Quase sempre botamos a culpa na situação, no mundo, nos outros. Não, a gente tem que olhar, reconhecer os nossos defeitos para consertá-los. Senão, não os consertaremos, com certeza. Então, não podemos ficar nos adulando, nos escondendo dessa tomada de decisão. Kardec nos diz na Revista Espírita: travai conhecimento com o vosso caráter, mas não aduleis, porque as crianças aduladas se tornam mais, e seus aduladores são os primeiros a experimentarem seus efeitos. Revista Espírita de 1863. Está lá na página 191, que nós não devemos ficar adulando o nosso lado feio, negativo, aquele lado que nos leva a muitos remorsos. No livro O Céu e o Inferno, Kardec fala dos 3 passos de nossa renovação. E diz que cada passo corresponde a um tempo de nossa experiência como espírito aqui na Terra. Tanto quanto acontece a cada tempo curto ou longo de uma mesma existência. A gente vive uma existência. Essa nossa existência, ela é dividida em épocas, em tempos. E aqui eu costumo dizer que nessa encarnação eu vivi no mínimo umas 5 vidas. Ou seja, eu cataloguei aprendizados que me favoreceram com alguma transformação. Então, eu, numa vida só, consegui viver várias existências. Muitos levam muito tempo se adulando e por isso, numa vida, leva uma vida toda que fica perdida, porque as pessoas não se transformaram. Então, um passo pequenino que a gente dê já é de uma grande valia. Então, Kardec fala no Céu e Inferno nesses 3 passos. Primeiro passo, o arrependimento. É uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Nossa mente tem que se deixar iluminar e passar a partir desse arrependimento. O arrependimento vem para nos iluminar a consciência. Depois nós passamos para a fase de expiação. É a dor que nos leva ao desenvolvimento de nossa sensibilidade. É hora de sofrermos as consequências dos nossos atos que já passaram pelo arrependimento. E, em terceiro, a reparação, que é a recomposição da consciência após a dor, que vai gerar uma pacificação interior, é a limpeza. Então, nós todos temos que passar por essas 3 etapas
distintas de nosso processo de evolução. Fala-nos Kardec da dor do arrependimento transmudado em remorso, segundo o depoimento dos espíritos sofredores a Kardec, não lhes davam trégua, os remorsos não lhes davam tréguas e os perseguiam sem misericórdia. Ou seja, nós somos os carrascos de nós mesmos. Deus não nos castiga, não nos pune. Somos nós que já trazemos dentro de nós a lei implantada por Deus. Então, nós sabemos dos nossos erros. E mais evoluímos, mais ampla nossa consciência, mais esses sentimentos vão desabrochar em nós. Por quê? Porque já estamos ficando iluminados, né? Esses espíritos sofrem por não atingirem a felicidade moral. E a felicidade moral que nós pouco buscamos é o fruto das virtudes. E nós não nos preocupamos muito com nossa felicidade moral. Sem essa felicidade, nenhum outro tipo de felicidade poderá nos agraciar. As pessoas ficam como no relato dos mensageiros, uma mulher cadáver, uma mulher que morreu e continuou como um cadáver, e com a visão de seu crime, ela tinha praticado um crime horrendo e ela ficou como morta, sem condição de encarar aquelas lembranças que tumultuavam seus espíritos. Em ação e reação, vemos um outro caso de um filho que incendiou o próprio pai, função de herança, e que também, do outro lado, não tinha sossego, porque ele sentia a dor da queimadura que ele pôs ao pai, porque ele imaginava e trazia para o seu corpo espiritual aquela sensação da queimadura. E por isso, quando ele reencarna, renasce, diz André Luiz, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes. Então, essa situação, eu conheci um senhor no asilo que foi um homem muito bonito e nunca se casou, deve ter infelicitado muitas mulheres, e gostava muito da farra, da distração, e trancava a mãe cega em casa para ir para as suas noitadas. E às vezes não voltava, levava 2 dias fora, e a velhinha lá. Ele tinha umas crises de consciência, ele ficou cego também, em função de diabetes, e ele tinha crises de consciência que ele socava a cabeça dele na hora que essas lembranças afloravam, ele se maltratava. Então, essas sensações não são agradáveis, né? Essa é a primeira reflexão. O olhar o nosso passado só pode ser útil quando nós olhamos com uma visão pautada em Jesus e amparada por Jesus. Olhar para o passado nos anima porque a gente sabe de tão longe que a gente veio. E aí a gente vê que hoje a gente já é bem melhor. Quando nós falamos de Jesus como o Salvador, é disso que nós estamos falando.
Ele salva-nos de dores bem mais cruéis que os nossos desleixos para com a nossa própria consciência faz a gente ter que suportar. Compreendendo Jesus, reconciliando, perdoando, servindo, que é toda a indicação de Jesus, nós vamos sofrer menos em futuro. Olhando o nosso passado, nós preparamos o nosso futuro. É como diria Geraldo Vandré, o poeta, com a certeza na frente e a história na mão. Olhar sempre para a história, de onde viemos. Já estamos caminhando um pouco mais celeremente ou ainda estamos lentos? Nossos erros, quando vividos com o Evangelho, nós temos como ir curando todos eles. Ele alivia, o Evangelho alivia as nossas dores do passado, evita as nossas dores do futuro através do nosso presente, da vivência nos dias atuais. Então, essa visita ao passado da humanidade é uma visita a nós mesmos e nos remete a uma reflexão sobre nós e a vida, nós na vida, nós e nossa caminhada pela vida. Então, nós estamos tendo oportunidade de mudanças, estamos. O que nos tem dificultado é outra reflexão que nós podemos agora olhar para nós e fazermos. O que tem nos favorecido nessa hora para esse nosso intento de iluminação? Temos cuidado do nosso corpo, que nos foi emprestado para o progresso necessário, e nossa mente, intoxicamos-la com sentimentos pequenos, sombrios, conversas, pensamentos malsãos, que vêm ressecando o nosso espírito e nunca nos descedenta a sede espiritual. Pensar sobre a vida em nós, porque essa vida nos acrescentou ao Espírito Eterno. Eu já estou na idade de fazer esses balanços. O que essa vida fez por mim? O que as dores que eu vivi nessa vida fez por meu espírito faltoso? Em que as nossas dores e as dores do mundo em que nós vivemos têm contribuído para as nossas mudanças? É uma outra reflexão. Estamos mais propensos à compreensão do outro, ao perdão? A pandemia nos ajudou a rever isso. Que investimentos nós estamos fazendo para os nossos espíritos em futuro próximo ou remoto? Então, refletir sobre tudo isso e olhar o passado é evitar erros futuros, é saber de onde nós viemos e para onde nós precisamos ir, e ir o mais rápido que pudermos para sofrermos menos. E o mais importante, como ir, né? Ir com essa certeza da iluminação divina sobre o nosso caminho. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes dores, grandes lutas e sofrimentos. É o texto de hoje, que nós abrimos hoje. Então, precisamos valorizar essas lutas e esses sofrimentos. Como? Aproveitando a luz de hoje. Falamos do passado, chegamos hoje, aos dias de hoje,
valorizando essa luz. Jesus dizia: avançai, valorosos, enquanto tendes luz. Se já chegamos até aqui, se já sofremos tanto para isso, temos que manter a fé em Deus, a fé em nós mesmos, como seus filhos, o bom ânimo. A hora agora, meus amigos, é de bom ânimo. Desejo a todos nessa hora bom ânimo, alma boa. De épocas piores nós estamos vindo. Reclamamos das injustiças, mas também fomos muito injustos com muitas pessoas. O fato é que nós deixamos muito a desejar em nossos comportamentos, mesmo depois de beneficiados pelo Evangelho. E passamos, né, do nosso tempo de produzirmos como Jesus nos pediu. Então, nós estamos nessa hora, na hora de ir ao nosso passado, de analisar o nosso presente, né? E trabalhar o nosso futuro, valorizar nosso ontem, feliz ou infeliz, para construirmos um amanhã mais digno para nós. André Luiz nos dá uma orientação que a gente deve seguir bem, prestar atenção nisso. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mais profundas de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Há coisas que a gente não consegue ainda retirar de nós. Então, isso nos sugere paciência conosco para retirarmos tudo que é nocivo de nós. A busca do reino de Deus nos pede coragem. A nossa iluminação nos exige uma certa confiança em nós mesmos, mas com alegria, alegria serena, em marcha uniforme, todos caminhando juntos. Precisamos muito uns dos outros, um olhar sobre o presente também, agora. Hoje é o dia, hoje é o tempo que nos pertence, disse Peixotinho numa mensagem que nos foi dada. Contra o desânimo que acomodava aquele povo hebreu para quem Paulo escreveu essa carta naquela época, contra esse desânimo que nos acomoda hoje, a luta nos busca. As sugestões de trabalho nos são apresentadas a toda hora. Quantos estão se unindo aí em ONGs para ajudar, para matar a fome de outros? E o que nós estamos fazendo pelas dores das outras pessoas? Ontem, o medo da perseguição pelo nome de Cristo. Hoje, nós temos medo de ir à rua, de sermos assaltados, né? Então, mas o medo, segundo Emmanuel, não serviu de justificativa para o homem que enterrou seu talento na parábola dos talentos. Os outros dois multiplicaram os seus talentos e um deles escondeu. E Emmanuel, comentando essa passagem, diz que o medo não foi justificativo para sua atitude de esconder o talento.
nós trouxemos muitos talentos que precisam ser postos a serviço de Jesus. Eu admirava muito um casal de presbiterianos que saíram da igreja, eles nos contaram, certa vez, e na passarela, lá em Nilópolis, estava vendo um arrastão. Os, os assaltantes armados estavam assaltando todas as pessoas que passavam. Ele parou, quis voltar, ela disse, não, nós saímos da igreja agora, vai nos acontecer o que nos está destinado, nós vamos em oração. E conta ela que a surpresa grande, mesmo com toda a fé, foi que na hora que eles passaram, esse casal já idoso, os assaltantes baixaram a cabeça e eles passaram sem nenhuma agressão. Então, é uma fé que move o ser humano que nós desaprendemos de seu cultivo, né? Então, nós nascemos para a convivência com as pessoas, porque é na convivência que a gente aprende, umas com quem a gente simpatiza, outras com quem a gente não simpatiza, mas é justamente que precisamos estar com ela, né? Se a nossa busca é da iluminação de Deus, não tem jeito. Nós temos que conviver com todos os seus filhos, como Jesus conviveu conosco. E ainda nos disse: se não amas a teu irmão, a quem vê, como podes amar a Deus a quem não vê? Essa foi uma pergunta que Jesus colocou para nós. E todos nós devemos respondê-la, como desejar voltar para a casa do Pai, onde há luz, né? Aqueles sabendo que o Pai se cerca daqueles que ele ama e quer todos junto a ele. São nossos exercícios de fortalecimento de nosso caráter nessa hora que passa, porque o futuro é feito de muitos agoras. Para facilitar a nossa inevitável busca de luz, nasceram na Terra muitos templos de adoração a Deus, e em cada templo, muitas palavras sobre Deus. E Jesus nos ensinou a ir aos templos. Ele dizia: eu e o Pai somos um. E aqui na Terra, ele buscava o templo possível ao entendimento pequeno, rude, grosseiro dos seres humanos. Ele não deixou de ir aos templos por causa dos erros que os templos continham. Ele perseverou no templo. Ia nas sinagogas. A palavra sinagoga significa comunhão. É nessa comunhão que nós refazemos os nossos caminhos. Depois que o povo saiu do cativeiro na Babilônia, eles ergueram sinagogas por toda a Judéia, ou seja, pequenas igrejas, igrejas pequeninas no interior, e Jesus prestigiava a sinagoga. Ele abriu o primeiro livro, a célebre Torá dos hebreus, ele abriu, iniciou sua tarefa nessa sinagoga. Então, qualquer esforço de ascensão do espírito deve ser prestigiado. Por isso que Jesus prestigiou as sinagogas e o templo. Então, nós não podemos nos intrometer no esforço do outro,
de iluminação, porque cada um tem um caminho para buscar a sua luz. Muita gente quer convencer o outro que sua religião é a que salva, é a melhor, mas o esforço de ascensão é que garante para nós, no dia a dia, a nossa subida à casa do Pai. Jesus ia aos templos todos os dias. Quando ele foi preso, ele falou isso. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseram as mãos em mim e foram buscá-lo como um ladrão comum. E ele estava no templo. Por que não prenderam? Ele ia diariamente ao templo. Então, ele começa a sua vida numa pequena sinagoga. Em tudo, Jesus privilegia o pequeno, o menor. Jesus soube, né, fazer de qualquer pequeno alguma coisa muito grande. Emmanuel nos diz: a estrada se caminha passo a passo. Então, a gente não ficar preocupada em fazer uma mudança tão grande em nós, porque ela vai ser aparente, ela não vai ser interna. Nunca desfazermos-nos do nosso passo pequeno ou do passo do outro. Nunca recriminarmos porque fizemos pouco, mas era o que a gente podia ter feito a cada ocasião de nossa vida. Então, nesse primeiro relato de Jesus na sinagoga, mostra que uma tarefa grande que tomou todo o mundo, que nós todos conhecemos Jesus, começou numa casa pequena, numa igrejinha de interior. Então, Jesus veio para a iluminação do homem, veio para iluminar os pobres, indigentes morais e indigentes materiais, os cativos, como nós, prisioneiros de seus próprios passados enodoados, os cegos da alma que se distanciam da verdade. Jesus veio para iluminar os oprimidos pela própria consciência, a consciência culpada. Por isso ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E somos nós os doentes. Essa passagem confirma aquela passagem onde Jesus diz: ide dizer a João que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se lhes anuncia o Evangelho. Quando João manda saber de Jesus, se ele era mesmo o Cristo, ou se deviam ficar esperando por outro, Jesus manda essa resposta. Jesus respondeu a João com trabalho. Então, é no trabalho que nós nos iluminamos. Dizer a João de tudo que aquelas pessoas viram Jesus fazer. Então, se o nosso passado nos evoca observações, ele deve ser olhado com respeito, porque foi nos erros nele cometidos e transformados depois em dores pungentes que nós aprendemos a observar a lei inscrita em nossas próprias consciências. Se o presente nos conclama esse trabalho edificante, a constante para a construção constante luta para a construção do planeta, vamos lançar um olhar
sobre o nosso futuro, observando-nos hoje, vigiando-nos, orando como Jesus nos ensinou, entrando em atividades nos nossos templos possíveis. Nesta hora não são os melhores, os perfeitos, mas é o que nós podemos ter nessa hora, com todas as suas dificuldades, seus acertos. Nós vamos com isso talhando um futuro melhor para nós. E foi assim, né? Jesus, quando via alguém, ele via o futuro daquele alguém. Ele não tinha esse olhar para as faltas daquela hora. Jesus veio para nos desenhar um lindo futuro, um futuro de alegria, de felicidade, de paz. Como descreve Emmanuel nessa mensagem de Pão Nosso 41, com que nós encerramos as nossas reflexões desta manhã. No futuro, e essa página comenta outra carta aos Hebreus, e não mais ensinará cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, aos Hebreus 8:11. E olha que página de esperança. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará as suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à semeadura do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. É para aí que nós caminhamos. Mesmo que as dores nos machuquem hoje, lembremos-nos do versículo com que abrimos essas reflexões. Depois que fostes iluminado, suportastes grandes lutas e sofrimentos para chegarmos a esse futuro lindo descrito por Emmanuel. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, nas alturas, pela bênção de seu Evangelho, que norteia hoje os nossos ainda pequeninos passos no rumo de nossa própria iluminação. Sabemos que iluminarmos-nos, Senhor, será iluminar o mundo, porque do individual
surge o coletivo. E nós reclamamos tanto das trevas que nos circundam hoje na Terra, e nós falamos tanto do mundo violento que nós estamos enfrentando nos dias atuais. E nós reclamamos, sem notarmos que o mundo só se modifica a partir de nossa modificação como indivíduos, filhos de Deus que somos. Que possamos agora colaborar com Jesus, como pediu o doutor Bezerra de Menezes. Agora Jesus precisa de todos vós. Já é tempo, Senhor, de darmos nosso testemunho de nosso amor a Ti, através da vivência das Tuas lições, mesmo suportando grandes dores e tribulações, que possamos falar de Ti, Senhor Jesus, com os nossos exemplos. Que a Tua luz se estenda a todos nessa hora, aos que sofrem, aos desesperados, que buscam sair da terra pela porta do suicídio, a todas essas almas que cometeram tal desarmonia em seus próprios espíritos, possam ser abençoadas nesta manhã. Seja conosco, Jesus, e ampara-nos nosso desejo de melhoria contigo. Que assim seja.